tem algo de quase mítico em usar um relógio. Isso está associado à aventura e quebrar barreiras. Meu nome é Mark Bernardo, sou o autor de Airtime, relógios inspirados na aviação, aeronáutica e pilotos. E este é o meu curso sobre relógios de piloto. Começamos com as origens, bem lá atrás, do voo. Levamos tudo isso até a era espacial e a era moderna. E depois disso você não só vai saber o que são relógios de piloto, mas também vai entender por que eles são importantes. Os relógios de piloto foram originalmente feitos para serem usados sobre luvas grossas em cockpits frios. Então, tradicionalmente, existem elementos que associamos a um relógio de piloto ou a um relógio feito para ser usado por um piloto. Entre os mais evidentes está a grande coroa em formato de cebola. Ela é grande, arredondada e fácil de ser manuseada por uma mão com luva. Não eram só as luvas, era preciso usar o relógio sobre elas e até sobre a jaqueta de voo. Então as pulseiras precisavam não só ser longas, mas também muito resistentes. Então, um relógio de piloto clássico do tipo Flieger geralmente terá uma pulseira de couro robusta, muitas vezes, se quiserem ser realmente historicamente precisos, presa por alguns rebites de aço. Uma gaiola antimagnética dentro da caixa também é algo que foi desenvolvido especificamente para a aviação. Então, um relógio de piloto realmente digno desse nome vai ter algum tipo de proteção antimagnética para o seu movimento. Ele deve ter algo que seja útil para a aviação, mesmo que esse recurso seja algo que hoje em dia tenha se tornado obsoleto pela tecnologia. Um relógio de piloto pode ser um simples relógio de 3 ponteiros, se ele tiver os grandes numerais legíveis, a coroa grande e a caixa robusta. Mas um relógio de piloto também pode ter um cronógrafo, uma função GMT para mostrar 2 fusos horários, uma escala taquimétrica ou, no caso do Navitimer da Breitling e de pouquíssimos outros, uma régua de cálculo circular para fazer cálculos de navegação. Pode até ser algo tão muito retrô, sabe? Mas historicamente interessante como Longines Hour Angle, que na verdade tem 2 elementos rotativos que permitem cálculos em um cockpit. Existem elementos em comum entre os diferentes tipos de relógios de piloto que geralmente são vistos como o legado dos relógios de piloto. A aviação é o motivo principal pelo qual os homens começaram a usar relógios de pulso em primeiro lugar. E tudo isso remonta ao que agora sabemos ser o primeiro relógio de pulso masculino. E ele surgiu na Paris da virada do século e uma das grandes amizades da história da horologia. Louis Cartier era o herdeiro de terceira geração da lendária família Cartier, famosa por fabricar relógios e joias. O outro homem era Alberto Santos Dumont, e ele era um brasileiro expatriado, morando em Paris. Ele era herdeiro de uma fortuna do café, mas seu amor era a mecânica e a aviação. Então ele fazia balões, ele fazia máquinas primitivas com asas. Mas Santos Dumont tinha um problema. Precisava manter as 2 mãos nos controles das máquinas voadoras. Na época, os homens usavam apenas relógios de bolso, não de pulso. Agora, se você consegue imaginar tentar pilotar qualquer coisa e ainda ver as horas pegando o relógio no bolso do casaco enquanto precisava manter a máquina estável, dá para imaginar o que ele estava enfrentando. Então ele procurou seu amigo Louis Cartier para que fizesse um relógio que ele pudesse usar enquanto voava em seus balões. E o que Louis Cartier criou foi algo que era praticamente impensável na época para um homem. Era um relógio que ele poderia usar no pulso. Louis Cartier fez o relógio Santos Dumont em 1904 e o comercializou alguns anos depois. Ele basicamente pegou um design de relógio de bolso que já havia criado, com uma caixa quadrada de cantos suaves e arredondados, e um mostrador cujo design fazia referência ao mapa das ruas de Paris. Ele tinha esses numerais radiais espalhados porque Paris foi construída assim, de dentro para fora. A caixa tinha esses rebites visíveis, que faziam referência à própria Torre Eiffel, considerada um dos primeiros triunfos da arquitetura Art Deco. Foi o primeiro relógio de pulso masculino e de piloto. Essa é uma distinção importante a se fazer. O primeiro relógio de pulso masculino foi feito para uso em voo. Então, os relógios de pulso masculinos finalmente haviam entrado em cena, mas ainda havia mais ícones na relojoaria, e mais ícones na aviação por vir.
As décadas de 1920 e 1930 foram um período de grande avanço para a aviação. E a pessoa mais famosa dessa época e desse mundo da aviação era Charles Lindbergh. Ele foi o primeiro homem a voar sozinho através do Atlântico em um avião agora muito famoso chamado Spirit of St. Louis, que está no Smithsonian. O Spirit of St. Louis decolou de Nova York em 20 de maio de 1927 e pousou um dia depois em Paris, em 21 de maio de 1927. E nós não sabemos se ele estava usando um relógio nessa viagem, mas sabemos quem cronometrava aquele voo para a organização que o patrocinava, e era a Longines, que era uma empresa histórica sediada na Suíça. A Longines já havia trabalhado anteriormente com um homem chamado Philip Van Horn Wimms, que na verdade era o mentor de Lindbergh. Ele colaborou com a Longines na peça Second Setting Watch. Sua característica especial era um submostrador móvel no centro que o usuário podia ajustar para alinhar com um sinal de rádio para fazer uma cronometragem precisa. Em 1931, Charles Lindbergh trabalhou com a Longines para criar o relógio de ângulo horário. E esta é a versão moderna do Lindbergh Hour Angle Watch, que foi lançado em 1931, é um relógio realmente grande. Relógio clássico de piloto com grande coroa tipo cebola para fácil manuseio. E a inovação inteligente que Lindbergh e Longines criaram foi essa combinação de um disco interno móvel para coordenar os segundos, e essa escala externa giratória dividida em incrementos de 15. Isso podia ser usado em conjunto com essa escala de 180 graus no mostrador e o disco de segundos internos, e os numerais de 12 horas que podem ser usados essencialmente como uma mini calculadora de pulso para determinar a longitude. As pulseiras de couro deste modelo são mais luxuosas e modernas, pois é uma versão feita para ser relógio de luxo, não apenas uma ferramenta. E atrás do que chamamos de fundo de caixa estilo Hunter, que era um padrão em relógios de bolso antigamente, temos esse grande movimento mecânico que estaria dentro de um relógio de bolso na época. Este tem movimento automático pelo rotor. O Lindbergh Hour Angle Watch foi o primeiro relógio de pulso com uma função específica para pilotos incorporada. Ele foi o precursor de todos esses outros relógios ferramenta para pilotos que vieram depois, porque foi o primeiro a ser projetado não apenas para mostrar as horas, mas também para ser usado como um instrumento de navegação. Mas foi nesse período entre as duas guerras que a aviação realmente começou a dar saltos e avanços. As necessidades militares das nações em guerra tiveram um enorme impacto tanto na cultura popular e no estilo, assim como na tecnologia. E o relógio de pulso realmente é um exemplo disso. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e milhares de jovens tiveram que ser enviados para lutar nas trincheiras, eles precisavam ser equipados com relógios para coordenar suas missões. E assim como voar era realmente impraticável usar um relógio de bolso em combate. Os primeiros relógios de pulso, muitos dos quais agora chamamos de relógios de trincheira, porque eram usados nas trincheiras, eram basicamente apenas relógios de bolso, que foram adaptados para o pulso. Muitas vezes era tão simples quanto arrancar um relógio de bolso da corrente, soldar um pedaço de arame na caixa e depois passar isso por qualquer pedaço de couro ou tecido que você pudesse usar como pulseira. E quando a guerra acabou, esses soldados voltaram usando esses relógios de pulso. E foi exatamente nesse momento que o relógio de pulso começou a superar o relógio de bolso como algo que os homens usavam. Ele se tornou um objeto de moda, além de uma ferramenta, embora obviamente por muitos anos ainda fosse, principalmente uma ferramenta. Avançando para a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e durou até 1945. Essa foi a era dos aviões agora lendários, como os Hawker Hurricanes e os de Havilland Mosquito, e todos os países estavam aprimorando sua aviação para poder lutar uma guerra melhor. Foi a Alemanha que realmente estabeleceu um critério, para o que poderia ser usado pelos pilotos militares em suas unidades. E esses relógios eram o que agora chamamos de relógios Flieger, Flieger da palavra alemã para aviador. Mas na época eles tinham um nome alemão real, que era Beuren. Eles precisavam ter um movimento antimagnético. Eles precisavam ter um mostrador preto simples com numerais brancos, uma grande coroa tipo cebola, uma pulseira resistente e um movimento que suportasse tanto as pressões do ar quanto o magnetismo e a eletricidade que você encontrava. Porque agora os cabines de pilotagem estavam ficando um pouco mais sofisticados e um pouco mais eletrônicos. O mais famoso desses relógios Beur foi o feito pela única empresa suíça. Havia várias empresas alemãs, mas havia uma empresa suíça, que era a IWC.
IWC significa International Watch Company, e a IWC lançou seu relógio especial para pilotos em 1936. Ela realmente foi pioneira na ideia de, você sabe, um movimento antimagnético e também uma função de parada dos segundos. O sucessor do relógio especial para pilotos foi chamado Big Pilot's Watch. A IWC apresentou seu Big Pilot's Watch em 1940 e ele era realmente muito grande. Tinha 55 mm em aço. Ele tinha a caixa antimagnética, tinha um mostrador preto marcante com numerais arábicos. E muitos dos primeiros relógios de piloto, especialmente os feitos para a Força Aérea Alemã no estilo BUR, têm, em vez de um numeral às 12 horas, um triângulo cercado por 2 pontos. Houve algum debate histórico sobre exatamente para que isso servia, mas o consenso geral parece ser que era para orientação. Esse era um estilo que praticamente todos os pilotos usavam na Alemanha, e foi um estilo que acabou sendo adotado. Também pela Laco, Wemp, Alanga, Unsuna e Stoa, sabe? Que eram algumas das outras empresas que fabricavam esses relógios. Antes dos alemães criarem suas especificações BUR, o Ministério da Defesa britânico decidiu que queria um tipo de relógio que os soldados das forças aliadas usariam. E eles contrataram 12 relojoeiros suíços para que cada um fabricasse essencialmente o mesmo relógio. Agora são chamados de Dirty Dozen, em referência a um famoso filme de guerra. Os relógios Dirty Dozen foram feitos de acordo com critérios muito específicos do Ministério da Defesa britânico. Mostrador preto simples com numerais legíveis, movimento certificado como cronômetro, caixa resistente a choques e a água, e função de parada dos segundos. Esses são o que hoje chamaríamos de relógios de campo. E os relógios de campo foram os que realmente deram origem aos relógios de piloto, pelo menos os daquela época. Os relógios de piloto usados durante a Segunda Guerra Mundial tinham funções realmente específicas de missão, como saber quando soltar a carga, quando decolar, quando pousar, quando coordenar a decolagem e o pouso. Os relógios eram muito cruciais no planejamento de todos esses ataques e outros tipos de missões. E novamente, é aí que o recurso de parar o ponteiro dos segundos, que foi uma marca registrada da maioria dos relógios militares a partir desse período, se mostrou tão útil. A função de parar o ponteiro dos segundos permitia ao usuário do relógio puxar a coroa para parar instantaneamente o ponteiro dos segundos, possibilitando reiniciá-lo novamente em um sinal predeterminado. O que significava que os soldados que usavam os relógios podiam ao mesmo tempo começar a cronometrar exatamente no segundo preciso, em que, por exemplo, um sinal de rádio fosse emitido. Isso facilitava muito os movimentos das tropas e o planejamento das missões. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, e nos anos do pós-guerra, o Ministério da Defesa francês decidiu instituir seus próprios critérios para um relógio de piloto para suas unidades militares, e esses foram chamados de relógios tipo 20. Isso representou uma evolução significativa na tecnologia dos relógios de piloto, porque um relógio tipo 20 não só precisava ter a maioria das outras funções básicas de um relógio de piloto, isso já existia há algumas décadas, mas ele precisava ter um cronógrafo com função flyback. Um cronógrafo é basicamente um cronômetro. É algo que, você sabe, pode ser usado para cronometrar todo tipo de evento, desde corridas de cavalos até corridas de automóveis. Um cronógrafo flyback vai um pouco além. Você pode parar o ponteiro dos segundos e instantaneamente retorná-lo ao zero para começar a cronometrar um novo intervalo. É muito mais útil para cronometrar uma série rápida de eventos. Provavelmente o mais famoso dos cronógrafos de piloto tipo 20 foi feito por uma empresa chamada Breguet. Luiz Carlos Breguet era o tataraneto de Abraão Luiz Breguet, e Luiz Carlos Breguet não entrou no ramo da relojoaria como grande parte de sua família. Ele entrou no ramo da construção de aviões, fabricou muitos usados pela França nas guerras, e criou a empresa que hoje integra a Dassault, fabricante de jatos particulares. Após a guerra, o ramo relojoeiro da família e o ramo fabricante de aviões da família voltaram a se conectar, quando a Breguet como empresa foi contratada pelo governo francês para fabricar esses relógios de piloto tipo 20. O Breguet tipo 20 é provavelmente o mais famoso desses modelos tipo 20, caracterizado pelo seu movimento cronógrafo flyback e pelo design de 2 registros. Esses relógios foram usados por pilotos da aeronáutica francesa por vários anos, inclusive nas décadas de 70 e 80.
Os relógios feitos para aviadores na Segunda Guerra Mundial não eram apenas relógios, eles não serviam apenas para marcar o tempo. Eram instrumentos de cabine de nível militar. Após a guerra, surgiu uma nova era de paz, e em sua maioria de prosperidade para os Estados Unidos e muitos outros países ao redor do mundo. E isso prepararia o terreno não apenas para uma era que é carinhosamente lembrada como a Era dos Jatos, ou a Era de Ouro da Aviação, mas também os relógios de piloto deixariam de ser, você sabe, itens necessários no cockpit para se tornarem objetos de estilo e ícones da cultura pop. Antes dos anos 50, a aviação era em grande parte um empreendimento militar. A aviação comercial existia, mas não em grande escala. E a invenção de coisas como as turbinas a jato possibilitou que os aviões percorressem distâncias muito maiores e que fossem muito maiores. De repente, mais pessoas puderam se dar ao luxo de voar. Ainda era algo muito exclusivo, daí a criação do termo jet set para aquele grupo social de pessoas que viajavam de jato pelo mundo a negócios ou lazer. Havia um certo romantismo na era do jet set que ainda apreciamos hoje, mas a aviação comercial trouxe novos desafios para a relojoaria. E uma das empresas que atendeu a esse chamado foi a Breitling. A Breitling foi fundada em 1888 e ficou conhecida por ser uma inovadora em cronógrafos. Mas foi só no início dos anos 50 que, você sabe, a peça mais icônica deles foi criada. Willy Breitling, terceira geração da família fundadora Breitling, criou um relógio que mudaria a relojoaria e a aviação chamado Navitimer. A Breitling lançou o Navitimer em 1952, e ele foi desenvolvido em cooperação com a AOPA, a Associação de Proprietários e Pilotos de Aeronaves. O nome era uma junção de Navigation e Timer, o que já dava uma ideia de que tipo de relógio ele deveria ser. O que o torna interessante é o seu cronógrafo, que é ativado pelos botões aqui, e as leituras nos 3 submostradores. Mas o que o torna ainda mais especial é a luneta, que gira em ambas as direções e traz inscrita uma régua de cálculo chamada I6B, que, você sabe, é um instrumento matemático que os pilotos podem usar para fazer cálculos como converter milhas em quilômetros e calcular o consumo de combustível. E usar essa ferramenta de navegação em conjunto com o ponteiro do cronógrafo em movimento pode ajudar a fazer cálculos adicionais úteis durante o voo. Este foi o primeiro relógio de pulso que realmente tinha aquele visual de instrumento de cockpit. Ele foi realmente construído para ser uma ferramenta de voo e é certificado como cronômetro, o que significa que é confiável e possui 70 horas de reserva de energia. Então você o dá a corda e está pronto para uma viagem de fim de semana inteiro. Outra novidade dos anos 50, à medida que as companhias aéreas comerciais cresciam, era a realidade dos voos de longa distância. Voos que podiam decolar de Nova York e pousar em Tóquio, ou decolar de Paris e pousar em Istambul. Isso criou a necessidade de um relógio que permitisse ao piloto acompanhar o horário tanto do fuso horário de onde ele partiu, quanto do fuso horário de onde ele estava chegando. E foi aí que, você sabe, o relógio GMT realmente começou a se destacar. E o mais famoso e o mais influente desses novos relógios GMT veio de um nome já conhecido de muitos aficionados por relógios, que foi a Rolex. Na época, a Rolex não era exatamente o ápice do luxo extremo como é hoje. Sempre foi uma fabricante de relógios muito respeitada. Mas nos anos 50, a Rolex era realmente conhecida por fabricar relógios robustos para uso profissional. E a Rolex sempre consultava as pessoas que usariam os relógios. Então, quando chegou a hora da Rolex fazer um relógio para pilotos, foi a Panon que procurou a Rolex para criar um relógio para seus pilotos. E o que eles queriam era um relógio que o piloto pudesse ver a hora instantaneamente em dois fusos horários diferentes. Então a Rolex aceitou o desafio e criou um relógio chamado GMT Master. GMT significa Greenwich Mean Time, que é o meridiano principal na Inglaterra no qual todos os outros fusos horários são baseados. A Rolex lançou o GMT Master em 1955. Ele tinha ponteiro dos minutos, dos segundos e 2 das horas. Um deles marcava a hora atual. E um ponteiro extra das horas, geralmente com um formato ou cor diferente, que indicava a hora em outro fuso horário em uma luneta de 24 horas que podia ser girado.
E o que a Rolex fez para tornar esse relógio estiloso além de útil foi, você sabe, dividir esse aro em duas seções coloridas, vermelho e azul para dia e noite. O Rolex GMT Master, o original com aro vermelho e azul, ficou conhecido como Pepsi por causa do vermelho e azul, que era na verdade o vermelho e azul da Pan Am. Não tinha realmente nada a ver com a Pepsi. Depois que o Pepsi fez um enorme sucesso, a Rolex lançou o Coke, vermelho e preto, e o Root Beer, dourado e marrom. Esses aros bicolores dos Rolex GMT Master meio que ganharam uma vida própria na cultura pop. O GMT Master apareceu em um filme do James Bond, no pulso da atriz que interpretou Pussy Galore em 007 contra Goldfinger. Claro, Sean Connery usou um Rolex Submariner nesse filme, então na verdade há dois relógios Rolex icônicos em 007 contra Goldfinger. A Era do Jato marcou um período empolgante na história americana, e estávamos prestes a descobrir nossos limites nos céus. Nós vamos ao espaço porque tudo o que a humanidade deve empreender, o homem livre deve participar plenamente. A corrida espacial foi realmente o que definiu os anos 60, e também definiria para onde a aviação estava indo naquela década. E tudo isso estava ligado à Guerra Fria, porque a corrida espacial era sobre qual potência internacional. Na verdade, eram basicamente só Estados Unidos e Rússia, que então era a União Soviética. Basicamente competindo para ver quem seria o primeiro a colocar pessoas no espaço ou na Lua. Os russos, na verdade, colocaram no espaço o primeiro homem usando um relógio, um cosmonauta russo chamado Yuri Gagarin, e ele usava um relógio russo Sturmansky. Não tenho certeza se o aspecto do relógio era tão importante para os americanos. Mas você sabe, o fato de os russos terem colocado o primeiro homem no espaço foi o estopim para o programa espacial dos Estados Unidos levar alguém à Lua. E as empresas de relógios que realmente estiveram envolvidas, você sabe, de forma significativa na corrida espacial, eram principalmente duas. Era a Bulova e, de forma mais duradoura, era a Omega. A Bulova é uma empresa americana de relógios que foi fundada na cidade de Nova York. E na época era liderada por um herói da Segunda Guerra Mundial, General Omar Bradley. Omar Bradley foi o presidente da Bulova durante os anos 60 e depois disso, e ele iniciou uma parceria com a NASA. E um astronauta chamado Coronel Dave Scott realmente usou um relógio Bulova na Lua, na missão Apollo 15. E esse relógio foi relançado recentemente como um novo modelo chamado Luna Pilot. Então o relógio de Scott foi o primeiro relógio de propriedade privada a visitar a Lua. Mas em determinado momento, a NASA decidiu que precisava de um relógio para seus astronautas que seria equipamento padrão para as missões espaciais. Então a NASA fez um convite aberto para qualquer fabricante de relógios que quisesse submeter um relógio desse tipo. 4 empresas responderam, e uma delas foi a Omega. E o que a Omega enviou foi um relógio que na verdade nunca foi feito para ser um relógio de piloto, mas sim para ser um relógio para pilotos de corrida. Ele se chamava Speedmaster. O Speedmaster foi lançado em 1957, e ele foi, sabe, o primeiro cronógrafo de pulso que tinha uma escala taquimétrica ao redor do seu luneta. Isso era usado principalmente para medir velocidades em corridas de automóveis. E a NASA submeteu esses relógios a uma série de testes rigorosos. E depois de todos esses testes, o relógio que saiu vitorioso foi o Speedmaster. E também era o relógio que os astronautas mais gostavam de usar. Então, em 1969, as pessoas se reuniram em frente às suas televisões e assistiram Neil Armstrong dar os primeiros passos na Lua e Buzz Aldrin segui-lo. Esse é um pequeno passo para o homem. Um salto gigantesco para a humanidade. Neil Armstrong, na verdade, não estava usando um relógio. Ele teve que deixar o dele dentro do módulo lunar. Buzz Aldrin, no entanto, estava usando seu Omega Speedmaster. E porque esse foi, você sabe, um momento icônico extremo da cultura pop. Um momento histórico para os Estados Unidos. O relógio usado nessa missão ficou conhecido como Moonwatch. O Omega Speedmaster se tornou equipamento padrão para os astronautas da NASA durante toda a década de 1970. A NASA, na verdade, homenageou os relojoeiros da Omega com algo chamado Silver Snoopy Award, que recebeu esse nome por causa do personagem dos Peanuts. Charles Schultz era um grande apoiador do programa espacial, e esse prêmio é concedido a indivíduos ou empresas que vão além do esperado para ajudar o programa espacial dos Estados Unidos. A Omega sempre será uma das ganhadoras desse prêmio. E alguns dos Speedmasters mais valiosos atualmente são os Speedmasters que têm essa imagem do Snoopy prateado neles.
O Speedmaster Professional Moonwatch, que começou como um relógio de corrida, acabou se tornando de certa forma o relógio de piloto definitivo, porque ele voou mais alto que qualquer outro relógio antes. Os anos 70 na indústria relojoeira foram dominados por um fenômeno que era chamado de crise do quartzo, ou revolução do quartzo. Para os relojoeiros suíços tradicionais, definitivamente foi uma crise. A chegada de mecanismos movidos a quartzo, feitos de forma muito barata, principalmente de países asiáticos como o Japão, ameaçou basicamente eliminar o modo tradicional de fabricação de relógios, que a Suíça e vários outros países ainda praticavam. Quase todas as marcas foram forçadas a realmente reduzir sua linha para continuar no mercado ou adotar a tecnologia do quartzo. E um dos únicos relógios de piloto significativos a surgir do que provavelmente consideraríamos a era dominada pelo quartzo nos anos 80 foi o Breitling Emergency. A Breitling lançou seu primeiro relógio Emergency em 1995, e esse era um relógio realmente projetado para salvar vidas. Era um relógio analógico e digital com movimento de quartzo, e também tinha uma antena transmissora de rádio embutida, que um piloto ou basicamente qualquer pessoa usando o relógio podia extrair do relógio e emitir um sinal de socorro para pedir resgate. Avançando para os anos 90 e a renascença dos relógios mecânicos que começou a acontecer nos anos 90 e realmente ganhou força nos anos 2000, trouxe uma nova energia para o cenário. Uma das empresas que surgiu nessa época foi a Bell & Ross, e ela foi fundada em 1994, inicialmente como uma parceria entre dois amigos de escola da França, Carlos Rossiu-Rousse e Bruno Bellemich. Bell & Ross mudou o jogo em 2005 com a introdução do BR-01. Então o que eles criaram foi um relógio que parecia exatamente com um instrumento de painel, quase como uma referência aos primeiros relógios de piloto da época de guerra, mas muito vanguardista na forma como foi executado. Mais tarde, Bell & Ross realmente pegaram aquele design bem sucedido do BR-01, com a caixa quadrada e o mostrador redondo, e realmente enlouqueceram com ele do ponto de vista do design. Eles fizeram um relógio que realmente parecia a leitura de uma tela de radar. Fizeram um relógio que marcava as horas no estilo de um altímetro. Um relógio foi criado para se assemelhar a um girobússola. Eles queriam que os relógios não apenas parecessem algo que você usaria na cabine, mas que literalmente fosse um instrumento de cockpit que você usaria no pulso. Bremont é outro exemplo de uma empresa mais nova que desde o início foi projetada para ser uma fabricante de relógios de piloto. Ela foi fundada por dois irmãos da Inglaterra, Nick e Giles English, e os irmãos English fundaram a Bremont em 2002 e 2001. Como pilotos, sabe, os fundadores da Bremont queriam que esses relógios fossem estilosos, mas definitivamente ferramentas úteis. Era tudo sobre durabilidade na cabine. O que é particularmente interessante sobre a Bremont é o caráter essencialmente britânico dos seus relógios. Muitos deles têm nomes de alguns dos famosos aviões de guerra britânicos, ou até mesmo incluem peças de antigos aviões de guerra britânicos, em edições especiais. Provavelmente a colaboração mais famosa deles foi com a empresa britânica de assentos ejetores, chamada Martin Baker. Essa empresa fabrica a maioria dos assentos ejetores usados na aviação militar mundial. E o resultado dessa parceria foi um relógio chamado MB-1. E o que torna esse relógio particularmente interessante e especial é que ele passa por uma bateria de testes, que inclui ser preso ao pulso de um boneco de teste de colisão que realmente é ejetado em um assento ejetor. Então é um dos relógios mais resistentes que você provavelmente vai encontrar. E o primeiro foi produzido em edição limitada, então só podia ser comprado por um piloto que tivesse se ejetado de um avião. Felizmente a Bremont decidiu expandir isso, e agora pessoas que não são pilotos também podem usar esses relógios. Quando a renascença dos relógios mecânicos realmente ganhou força, o retorno do relógio mecânico também levou a uma renascença do antigo estilo militar clássico e robusto, que tinha caído em desuso principalmente nos anos 70 e 80. O que isso significava era que uma peça militar quase se perdeu na história. Como o IWC Big Pilot's Watch ou o IWC Mark XI poderiam voltar e na verdade serem vistos como objeto de moda, e não apenas como uma peça da história militar.
Isso também significava que a Breitling, com seu Navitimer, poderia realmente aproveitar isso. O Navitimer voltou com força. O Chronomatic, na verdade, foi redesenhado em 1984 para ser mais um relógio esportivo versátil, também foi incluído. Mas então a Breitling também lançou modelos como as séries Avenger e Super Avenger. E esses eram, sabe, menos aquele visual complexo de piloto de avião, e mais um visual de cronógrafo militar, robusto e direto ao ponto. A Breitling garantiu cobrir todas as frentes, até firmando parceria com John Travolta, ator e piloto licenciado. O IWC Mark XI foi, sabe, na verdade meio que o sucessor na aviação do Dirty Dozen Mark X. É aí que o elo entre seus relógios de campo Dirty Dozen e seus relógios de piloto militar realmente se concretiza. Mas o Mark XI deu início a uma série de relógios, todos com Mark no nome, todos com pequenas melhorias no design, todos meio que baseados naquele design do pós-guerra. Os relógios Mark da IWC estão entre os modelos mais famosos e cobiçados da marca. O Breguet Tipo 20 foi um dos mais famosos modelos Tipo 20 que surgiram na era do pós-guerra. Quando a Breguet, a marca, fez um grande retorno no final dos anos 90 e nos anos 2000, eles trouxeram de volta aquele relógio e o transformaram em um item mais luxuoso. Você olha para o Breguet Tipo 20 hoje e ainda pode ver um pouco de suas origens militares, mas sem dúvida é um relógio de luxo, com um preço que acompanha essa categoria. Nós percorremos a história da aviação e da relojoaria, e falamos sobre todas as peças icônicas. Agora vamos dar uma olhada em quais são os relógios de piloto essenciais nos dias de hoje. Para começar pelo básico, temos os modelos B-Uhr Flieger, e o mais famoso deles, como discutimos, é o IWC Big Pilot Watch. É praticamente o mesmo relógio de quando foi relançado em 2002 com uma enorme caixa de 46 mm e um visual militar de época, bem retrô, com a notável exceção de um submostrador que mostra a reserva de marcha do relógio. A IWC também lançou uma versão um pouco menor do Big Pilot, com 43 mm. E este aqui realmente se parece muito mais com seu antecessor histórico. Ele tem aquele mostrador preto bem simples e austero, típico de tempos de guerra, mas agora você também pode encontrá-lo em outras cores. Nos anos 2000, a IWC foi além e fez uma parceria com a Escola de Aviação da Marinha dos Estados Unidos para criar a série IWC Top Gun, que serve como um campo de testes para coisas como suas caixas de cerâmica de alta tecnologia. Muitos desses relógios são grandes, totalmente pretos e pensados para furtividade, incluindo cronógrafos e modelos com 3 ponteiros. Todos eles têm o logotipo oficial do Top Gun na parte de trás da caixa, e realmente se tornou, sabe, uma submarca popular da já muito famosa e sempre crescente linha de relógios de piloto da IWC. Em um estilo semelhante, mas não exatamente igual àqueles relógios B-Uhr de aparência histórica, temos o Zenith Pilot Automatic. Uma curiosidade interessante sobre a Zenith: foi a primeira marca de relógios a registrar oficialmente a palavra Pilot como modelo, e por isso é o único relógio de piloto que realmente pode colocar Pilot no mostrador. Este é o relógio de piloto mais simples feito pela Zenith, e ele traz muitos elementos históricos, como os numerais grandes e a coroa grande. Mas ele também tem um visual mais vanguardista, com essa textura parecida com uma persiana no mostrador e a ausência do triângulo de orientação, dando lugar ao número 12. Ele possui uma versão do movimento L' da Zenith em seu interior, o que novamente o deixa com um visual bem moderno. Então os relógios de piloto da Zenith são realmente uma combinação de um relógio esportivo elegante, com um verdadeiro relógio de piloto. Continuando na categoria B-Uhr, temos uma empresa chamada Laco. No mesmo sentido, outra empresa alemã que faz aquele estilo clássico de relógio Flieger alemão é a Stoa. E o que torna a Laco e a Stoa tão desejáveis para muitos, especialmente para novos colecionadores, é que o preço delas é realmente muito razoável comparado, por exemplo, ao de um IWC Big Pilot. Se você é fã do cronógrafo militar estilo Type 20, pode optar por algo realmente luxuoso com o Breguet Type 20. Eles fabricam seu próprio movimento para o relógio, e o relógio se destaca por ter uma reserva de marcha de 60 horas, além da função cronógrafo flyback integrada, que é uma parte essencial desse tipo de relógio. Ainda existe uma versão do modelo IWC Mark por aí, é o Mark 20. Ele é descendente do Mark XI, que definiu tendências. O Mark XI original era usado por pilotos britânicos da Royal Air Force, e essa versão moderna mantém esse DNA de forma muito fiel, mesmo após muitas e muitas inovações. A IWC também é uma fabricante de relógios que produz seus próprios movimentos, e equipa este aqui com um calibre próprio de altíssimo nível.
A Hamilton é uma empresa que tem muitas raízes americanas e fez alguns dos primeiros relógios de campo, além de também produzir relógios para pilotos americanos durante a guerra. E o CAC Aviation é um descendente relativamente acessível dessas peças. Disponível em versão cronógrafo e com várias opções de pulseiras e metais, ele mantém um visual militar bacana. Citizen é uma empresa japonesa que fabrica muitos relógios em vários estilos diferentes. O Nighthawk é um daqueles relógios de piloto que realmente chama a atenção pelo seu visual super complicado. Ele é movido pelo mecanismo EcoDrive, que claro é a especialidade da Citizen, um mecanismo alimentado por luz que nunca precisa de bateria. E novamente, por ser um relógio de quartzo, ele não só tem um design muito bonito, se você gosta desse tipo complexo de relógio de piloto, mas também é muito acessível. Os relógios Breitling Avenger e Super Avenger são, você sabe, cronógrafos com um design bem militarista, disponíveis em vários estilos e cores, e alguns deles inclusive exibem os nomes e insígnias de aviões de guerra clássicos. A maioria deles vem com o calibre B01 da Breitling, com reserva de marcha de 70 horas, e muitos deles em pulseiras resistentes feitas de lona. Se o seu relógio de piloto favorito, na verdade, é um relógio de astronauta, suas opções são realmente mais limitadas. Mas existem alguns que são obviamente muito bons. A Omega, é claro, fabrica o relógio de astronauta mais clássico e icônico, que é o Speedmaster Professional Moonwatch. E o grande diferencial desse relógio e o motivo pelo qual ele é tão valorizado por praticamente todo mundo que o possui e por todos que querem ter um, é porque ele praticamente não mudou nada em relação à versão que foi à Lua em... Ele ainda tem um mostrador cronógrafo Triconpex, tem um design de caixa assimétrico. Ele tem uma versão do mesmo movimento de corda manual e mantém aquele charme de 1969 até hoje. A Bulova fez o outro relógio que realmente foi para a Lua durante as missões Apollo, e o descendente moderno desse relógio que existe até hoje é o Bulova Lunar Pilot. Ele se parece muito com o que o Coronel Scott usou na superfície da Lua, e tem um movimento de quartzo. É um movimento de quartzo de alta frequência exclusivo da Bulova, tornando-o muito preciso, acessível e estiloso. O Breitling Navitimer Cosmonaut é diferente da linha principal do Navitimer por causa do seu mostrador de 24 horas. E essa foi uma inovação que Scott Carpenter, o astronauta que realmente usou a versão original deste relógio no espaço, insistiu nisso quando trabalhou com a Breitling. E o mostrador de 24 horas, junto com o ponteiro que se move mais devagar, garante que o relógio marque o tempo em incrementos de 24 horas, em vez de 12. E permite que um astronauta que esteja no espaço tenha uma ideia melhor se é dia ou noite na Terra. O Cosmonaut geralmente é produzido em edições limitadas, e muitas vezes é difícil de encontrar, mas para os nerds do espaço é realmente um dos relógios mais cobiçados. Mas às vezes o que você procura é um relógio que um piloto de avião da era dos jatos usaria. E se esse for o caso, obviamente o Neplus Ultra dessa categoria é o Breitling Navitimer. Ele ainda tem um movimento cronógrafo. Agora é um movimento mais moderno, o calibre B01 da própria Breitling. Ainda tem os 3 submostradores e o aro com régua de cálculo circular que permite fazer cálculos. O movimento em si é de altíssimo nível, tem reserva de marcha de 70 horas e é simplesmente icônico. Relógios GMT e de duplo fuso horário são um gênero incrivelmente popular de relógios, e o ícone deles é claro, o Rolex GMT Master. O GMT Master, que agora é o GMT Master 2, passou por muitas atualizações desde 1955, mas ainda mantém seu status como o auge dos relógios de luxo de duplo fuso horário. Mas na verdade ele não mudou tanto assim desde sua concepção original. Ainda temos o luneta bicolor. Agora ele é feito em Zerichrome, em vez do material de baquelite dos modelos anteriores. Ele possui um movimento próprio da Rolex com várias características patenteadas. Ainda tem o ponteiro GMT Extra. É um ícone inegável e realmente o precursor dessa categoria. A estrela da coleção Spirit, inspirada em pilotos da Longines, é o Spirit Zulu Time. Esse relógio foi lançado em 2022 e realmente fez sucesso instantâneo. Ele tem a mesma funcionalidade básica de duplo fuso horário que algo como o Rolex GMT Master, mas com um preço muito mais acessível. Ele tem um movimento exclusivo com um ponteiro de horas que salta em incrementos de 1 hora. Tem ótimos bezéis de cerâmica coloridos com indicações de 24 horas e um fundo de caixa com um motivo de globo terrestre voltado para viagens, que é muito legal. Note a pulseira de couro costurada ao estilo antigo, mas também disponível em metal ou outros tipos. Longines é uma empresa conhecida pelo custo-benefício, e este relógio realmente entrega muito valor.
A série Longines Spirit Pilot é uma adição relativamente recente à linha, mas ela é baseada nos relógios de piloto que a empresa produziu nos primórdios da aviação, nas décadas de 1920 e 1930. Este relógio, o Spirit Flyback Chronograph, não segue exatamente o mesmo estilo Type 20, mas é parecido com ele. Ele possui, é claro, o movimento cronógrafo Flyback. Ele tem aqueles elementos de design que o diferenciam do resto da linha, como os numerais arábicos legíveis e esses botões de cronógrafo tipo pistão, bem clássicos. O luneta gira em ambas as direções. Ele pode ser usado com o ponteiro do cronógrafo para cronometrar eventos. É uma ótima pechincha para essa complicação nesse preço. Esses eu considero alguns dos itens essenciais, mas isso é só arranhar a superfície do que existe nesse gênero que chamamos carinhosamente de relógios de piloto. Acho importante que quem compra um relógio de piloto hoje saiba que está fazendo parte da história. O jeito como eles são projetados, sabe, tem raízes profundas na guerra e na paz, e também nas viagens espaciais. E não importa se você prefere seus relógios de piloto complexos e complicados, como um Navitimer, ou sóbrios e simples, como sabe, um IWC Big Pilot ou Mark XX. Acredito que há um estilo para cada pessoa. Quero agradecer a todos que estiveram aqui para fazer essa jornada comigo pela história e evolução dos relógios de piloto. Acho que construímos uma base muito boa aqui, seja você novo nesse hobby ou apenas interessado em se aprofundar em um hobby que já ama. Espero que talvez isso tenha despertado um pouco de interesse em um relógio ou em um estilo de relógio que você talvez não tivesse notado antes, ou em uma marca que talvez você não tivesse percebido antes. Porque no fim das contas tudo se resume a comprar o que você ama, colecionar o que você ama, e para mim o importante é aprender mais sobre essas pequenas máquinas maravilhosas que você usa. Obrigado por assistir e mantenha sempre os olhos voltados para o céu.